O primeiro painel com o tema Cenário instalado de fraude do sigilo ex parte. Convidamos para compor a mesa Marcos Vinícius Vita Ferreira, sócio da World Antunes, Bleitner Advogados e mestre em Direito Constitucional. O diretor vice-presidente do Instituto Ibra, André Rocha. Marty Kenny, advogado da Marty Kenny Solutions, nas Ilhas Virgens Britânicas, BVI, virtualmente. Newton Belli Filho, bacharel em Direito pela Universidade do Estado de São Paulo e membro do Ministério Público do Estado de São Paulo desde 1996. Stephen Baker, advogado das Ilhas Jersey, com escritório em Caimã e BVA, principal liquidante do escândalo 1MDB, virtualmente. Fernanda Matias, assessora de ministro no Superior Tribunal de Justiça. Lucas Gugel Martins, advogado no Cricor Caicelian Advogados Associados. Para a condução desse primeiro painel, tem a palavra o doutor Marcos Vinícius Vita. Ele falou, deixa eu te chamar. Bom dia a todos. Com muito prazer e honra que, mais uma vez, participo de do Seminário Internacional do IBRA, num tema tão importante e cada vez mais urgente, que é o de recuperação de ativos. Mas, desta feita, é um seminário com que participo, talvez com a maior carga de emoção, porque traz como homenagem um dos maiores juristas e juízes que eu, enquanto advogado, já presenciei e já convivi, pessoal e profissionalmente, o ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, um homem de inigualável cristandade, inabalável fé, inabalável crença nos valores humanos e que deixa um exemplo que arrasta. É o exemplo que finalmente arrasta. E o exemplo dele está aí, não só como jurisconsulto. É lugar fácil falar de Paulo de Tarso Sanseverino enquanto juiz. É muito fácil, porque são inúmeros os precedentes, inúmeras as teorias por ele criadas. Do direito do consumidor ao dano moral, foi ele que primeiro se preocupou em sistematizar o valor do dano moral nesse país, porquanto vítimas de um mesmo acidente, de um mesmo ato, recebiam indenizações díspares. E ele, então, se preocupou em organizar precedentes e criar a teoria bifásica para que, então, se pudesse ter uma igualdade na fixação de indenizações por um mesmo fato. Foi ele que se preocupou, ele era tido como o juiz dos precedentes, o homem dos precedentes. Era a preocupação dele, a repercussão geral no STJ, a organização dos repetitivos e, mais do que isso, respeito aos precedentes. Ele entendia o papel do Superior Tribunal de Justiça, o papel constitucional do Superior Tribunal de Justiça como ninguém. E a ele, uma vez ele disse a mim, que não haveria injustiça maior e injustiça qualificada do que duas partes com o mesmo problema em tempos diferentes receberem decisões díspares. Não haveria desigualdade e injustiça maior do que essa. E que é para isso que ele iria se dedicar à formulação e ao respeito aos precedentes. Então, todas as minhas homenagens, é um seminário diferente, que traz em si uma carga emotiva muito grande. E seminário que terá para o painel um precedente dele, do ministro Paulo de Tarso, que fala do sigilo ex parte na busca de patrimônio rastreável de empresas em insolvência no exterior. E nesse seminário, nesse precedente, se percebe muito bem
a preocupação do ministro Paulo de Tarso no equilíbrio sistêmico. Ele respeitou o sigilo, já que vem do acordo uncitral, incorporado pela atual lei de falências. Ele respeita o sigilo na busca do patrimônio, porque de nada adiantaria dar-lhe publicidade antes que medidas constritivas fossem feitas, já que o patrimônio se dissiparia, mas garantiu o contraditório de maneira diferida. Por isso o sigilo ex parte. Então, todas as minhas homenagens a ele, a esse homem fantástico. E de forma que eu inicio o presente painel, que tem exatamente como tema o cenário instalado de fraude do sigilo ex parte, tendo por premissa o precedente da terceira turma no recurso de mandado de segurança 46.728. E eu passo de imediato a palavra ao diretor vice-presidente do IBRA e também sócio da Triunfare, o doutor André Rocha. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos. Primeiramente, quero externar a minha satisfação de estar aqui no 5º Seminário Internacional sobre Rastreamento de Ativos do IBRA. Me lembro quando iniciamos esse instituto, né, em 2018, primeiro seminário em São Paulo, ali no Hotel Tivoli, com a missão de difundir as melhores práticas e ferramentas jurídicas no combate à fraude e ao crime aquisitivo. E hoje estamos aqui no 5º, né, com muito sucesso, graças ao bom Deus. Agradeço também o privilégio, né, e também a responsabilidade de integrar esse primeiro painel, e com a primeira fala, o painel esse que homenageia o ministro Sanseverino, saudoso ministro, que é o precedente da decisão que instalou, né, que determinou o sigilo ex parte nas investigações. Então, eu cumprimento aqui os meus colegas de painel, iniciar por você, Marcos, Newton, Lucas, Fernanda, e também meus amigos que estou vendo aqui na tela, Dr. Martin Kenny. How are you, Martin, and Stephen Baker, too? I'm glad to see you both here with us. Thank you. Bom, primeiramente, eu gostaria de enfatizar que o sigilo ele é elemento essencial, fundamental para a efetividade da medida ou do processo de rastreamento. Se eu puder dar um passo atrás, trazer alguns conceitos aqui, aspectos conceituais, o termo asset tracing ele é originado dos países de common law, né, traduzido como rastreamento de ativos, e diz respeito a um conjunto de técnicas e ferramentas jurídicas, né, e de investigação para traçar o mapa de relacionamentos do personagem ou do fraudador, o patrimônio a ele vinculado, né, e a cadeia de transferências de ativos até a sua última camada de blindagem. Então, a ideia é o quê? É identificar o UBO, Ultimate Beneficial Ownership, que é aquele que detém a propriedade e o controle sobre aqueles ativos. E, para isso, é importante nós entendemos que os ativos eles possuem uma natureza conversível e transferível, ou seja, ativos podem ser convertidos em outros ativos e transferidos para outras pessoas, físicas ou jurídicas. Então, como que inicia esse processo? Inicia-se com a detecção da fraude. Aquela primeira fumaça, aquele primeiro indício de que algo está errado. A partir daí, procede-se com uma verificação preliminar. Essa verificação preliminar ela é feita com base em informações open source, dados abertos, né, disponíveis e acessíveis. Até então, não há que se falar em sigilo, porque essa investigação ainda está sendo feita sem o conhecimento de ninguém, muito menos da parte. Agora, chega-se um momento em que é necessário ter acesso a dados sigilosos, ou seja, que possam ser obtidos somente com intervenção judicial. Quebra de sigilo bancário, dados relacionados à Comissão de Valores Imobiliários, COAF, enfim, diversos ofícios, quebra de sigilo de offshores,
no exterior. E, a partir daí, é necessário, então, o quê? A instalação de um incidente de investigação ex parte com contraditório diferido, como disse o Marcos. E é aí que está a essência e o precedente aqui dado pelo ministro Sanseverino. Esse incidente ele tem o objetivo de coletar evidências, seja no país de origem, falando aqui do nosso Brasil, ou no exterior, né, que são evidências confidenciais. E esse sigilo ele busca proteger a integridade das informações, a coleta de evidências, interferência de terceiros e, principalmente, o quê? O conhecimento da parte investigada. Por isso, ex parte, né? Termo em latim que quer dizer que a outra parte não tem conhecimento daquilo que está sendo realizado no processo. E o contraditório diferido, quer dizer, essa decisão ela não fere o princípio do contraditório da ampla defesa. Muito pelo contrário, né? Esse princípio é preservado. E quando se justifica um incidente, né, em sigilo e com contraditório diferido? Quando há perigo, né, ao resultado último do processo. Então, um exemplo clássico aqui, né? Quer dizer, alguém rapta uma criança e foge com ela para o exterior. E a mãe entra com uma medida urgente, né, para poder reaver a criança, né, uma liminar, uma medida urgente. Quer dizer, não há que se falar aqui em ouvir o raptor, porque corre-se o risco do raptor sumir com a criança. Da mesma forma, se há o risco do fraudador sumir com o ativo ou sumir com o dinheiro, se ele tiver que ser ouvido, né, antes das investigações serem procedidas. Então, devido a essa natureza de conversível e de transmissibilidade desses ativos, né? Então, daí vem o motivo. Quando que vai formar o contraditório, a lide do contraditório? Depois que a investigação foi concluída, né? E aí entra-se com a medida de responsabilização dos terceiros e a ordem de bloqueio de bens. Quando essa medida é tomada e os bens são bloqueados, assim abre-se para o contraditório. Então, quer dizer, não há que se falar que o investigado não vai ter direito, né, de se defender. E outra, esse incidente, se caso ele não se comprovar, né, se caso as hipóteses de fraude identificadas na etapa antecedente não se confirmar, o incidente é extinto e uma potencial desconsideração da personalidade jurídica, que é o tema do próximo painel, também. Então, o sigilo ele é algo fundamental para quê? Para dois pontos. Primeiro, para que a medida de responsabilização seja fundamentada. Quer dizer, como disse o Rodrigo no início, aqui na mesa de abertura, o cenário fraudulento precisa ser reconstruído. E para que ele seja reconstruído, é necessário a investigação. Então, o sigilo ele é fundamental nesse sentido, reconstruir o cenário fraudulento e provar as hipóteses de fraude detectadas. E, numa segunda instância, né, segundo objetivo, é realmente identificar os ativos, né, que pertencem àquele fraudador, né, embora estejam em nome de terceiros e não possuem vínculo formal, como ele disse também, e recompor o patrimônio daquela empresa. E aí eu faço aqui, eu não tenho formação em direito, concluí um mestrado agora na matéria e a tese, né, minha tese da minha dissertação foi justamente o tratamento da fraude na recuperação judicial e por isso discorro aqui sobre o tema. Mas a nossa atuação como gestores judiciais, né, a importância da conclusão na efetividade da medida, porque o que acontece muitas vezes é que o fraudador ele é afastado da companhia em processos de recuperações judiciais ou não, né, na maioria em processos de insolvência, e quando nós entramos ali, escolhido pelos credores, para poder exercer ali a função do DIP, né, do devedor na posse, o cenário fraudulento ainda não foi desmontado. Então, há um papel fundamental desse profissional, né, que entra no processo depois do afastamento
em que ainda, muitas vezes, a instauração do procedimento do incidente de consideração não foi feito, ou se foi feito, ainda não foi concluído, né? Então, quando a gente entra, a gente ilumina a operação por dentro e a gente detecta, quando relacionamos com fornecedores, prestadores de serviço, com os próprios funcionários, as peças que ainda precisam ser mexidas para que aquele esquema fraudulento seja desmontado e para que os ativos desviados sejam efetivamente recuperados. Então, eu gostaria de terminar enfatizando a importância dessa decisão, né, desse precedente do ministro Sanseverino, que foi no caso do Banco Santos, em 2015, que identificou patrimônio do falido em jurisdições estrangeiras, e esse patrimônio foi, de fato, recuperado, e que agora, né, com essa mudança que vem acontecendo no nosso judiciário, com a constituição dessas RAGs, das varas especializadas em insolvência, que os juízos de origem possam se sentir mais confortáveis, né, e confiantes com esse tipo de medida. Porque a gente sabe que as recuperações processadas nas varas cíveis cumulativas, quando há necessidade desse tipo de medida excepcional, né, de instalar um procedimento de investigação em segredo de justiça ex parte, gera um desconforto, o magistrado muitas vezes não tem esse conhecimento, mas com essa especialização, eu creio que a difusão desse conhecimento, né, a disseminação e o magistrado cada vez mais em contato com esse tipo de situação, nós vamos ter um ambiente de maior aplicabilidade desse tipo de medida. Eu quero, com isso, encerrar aqui e agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor André, uma visão bastante rica de como funciona o sistema por dentro e como operações de rastreamento podem auxiliar os juízes no fim último da falência, que é o pagamento dos credores e, mais do que isso, recuperar aquilo que ilicitamente foi desviado, né? Sobretudo ativos que hoje podem circular no mundo inteiro com uma velocidade espantosa. Então, muito enriquecedor o seu depoimento, a sua experiência. Queria ouvir agora a visão do Ministério Público sobre como funciona o rastreamento de ativos, em que medida isso auxilia o MP nos processos alimentares, e passo a palavra, então, com muito orgulho, ao doutor Newton Belli Filho, membro do Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado, doutor Marcos Vinícius. Cumprimento o doutor que hoje preside o painel. Cumprimento também os meus companheiros de mesa, o doutor Lucas aqui à minha esquerda, o doutor André Rocha, a doutora Fernanda Matias e, na ferramenta virtual, os doutores Martin Kane e Stephen Baker. E cumprimento a todos os presentes, agradeço imensamente o convite que me foi formulado pelo IBRA. Já não é a primeira vez, e eu costumo furar por uma série de questões, de compromissos, e quase furei esse também. Se meu médico não estivesse em São Paulo nesse feriado, talvez não estivesse aqui hoje. Mas, enfim, e cumprimento todos os presentes, todas as autoridades, nas pessoas dos ministros Marco Buzzi, Moura Ribeiro, e um especial agradecimento aos doutores Cricor Carcerlian e Rodrigo Carcerlian, que gentilmente sugeriram o meu nome para esse evento tão destacado, que no seu 5º ano seguido, um evento da maior importância. Com relação à posição do Ministério Público, até que o doutor Marcos Vinícius agora me passou a palavra, eu gostaria não só de trazer alguns aspectos, algumas nuances da nossa atividade como um todo, mas eu quero fazer uma pequena digressão com relação a essa questão do precedente, né? E eu até fico um pouco constrangido em falar do precedente, porque é um precedente que envolve o caso da falência do Banco Santos, que um dos grandes artífices desse precedente é o meu colega Ironi de Santos, que está sentado hoje aqui na plateia, né? Então, eu me sinto até um pouco desconfortável em comentar um caso que ele
trabalhou com tanta galhardia. De qualquer forma, então eu quero fazer uma pequena digressão com relação a essa questão do sigilo ex parte. A mim me parece que nada mais podemos até nos estranhar com essa... os senhores podem até se estranhar com essa minha assertiva. E me parece que a decisão, a adoção do sigilo, quando em curso uma investigação e que há uma percepção de fraude, nada mais é do que a utilização daquela máxima do começo do curso de Direito, da prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Ou seja, e como foi comentado aqui no início, na mesa de abertura pelo ministro Moro Ribeiro, esses processos, esses procedimentos investigatórios, no âmbito do processo de insolvência, eles têm uma origem lá no princípio da ordem econômica do artigo 170 da Constituição. Então, tem esteio constitucional, ou seja, nada mais de interesse público do que a preservação da ordem econômica, que ela vai refletir na questão do emprego, na questão de toda aquela roda da economia do mercado que nós conhecemos. Então, a adoção desse sigilo, nada mais, se reduzíssemos, ela atende ao interesse público, né? Então, desta forma, preserva-se a investigação, preserva-se a coleta de informações em uma razão de interesse público maior, em detrimento do interesse particular daquele que está sendo investigado ou daquela pessoa jurídica que está sendo investigado. E no caso em questão, começa-se, no processo de insolvência, essa investigação vai ser desenvolvida para se localizar esses ativos que são muitas vezes desviados, provenientes de fraudes. Essa investigação é desenvolvida num primeiro momento em relação às pessoas jurídicas. Posteriormente, essas investigações podem se dirigir, elas podem invadir o aspecto do investigado, o aspecto da pessoa do investigado, do patrimônio do investigado. Então, mais uma razão da prevalência do interesse público na decretação desse sigilo ex parte, né? Por outro lado, e corroborando essa questão do interesse público, esses incidentes, essas investigações, elas são instauradas no âmbito do Poder Judiciário com a participação, em razão da natureza pública da investigação, da natureza do objetivo público da investigação, do escopo da satisfação do credor numa execução coletiva, no caso de uma insolvência, de uma falência, e existe a participação do Ministério Público como garante dessa operação, como garante da fiscalização de todo o procedimento que está sendo observado, estarão sendo observadas as eventuais garantias e também toda a formalidade procedimental necessária. Então, o Ministério Público chancela, ele dá um viés de legalidade participando dessas investigações que são desenvolvidas no seio do Poder Judiciário. Ora, com a participação do Ministério Público e no seio do Poder Judiciário, qual a mácula que se pode ter numa investigação dessa, né? Então, o sigilo ex parte, quando ele se desenvolve, né, no âmbito dessa investigação, ele está chancelado pelo Ministério Público e também pelas decisões do Poder Judiciário. Então, a mim, não me causa estranhamento hoje, analisando esse cenário, que a questão do sigilo ex parte seja algo completamente esdrúxulo, né? Algo plenamente constitucional. E tem esteio na Constituição, na questão do sigilo, ali no artigo 5º, acho que eu me lembro de cabeça, acho que é inciso 40, se não me engano. Mas, enfim. E também no Código de Processo Civil, né? Então, e não deixa de ser uma reprodução. Essa investigação, eu estudando um pouco a questão, eu
eu formulei aqui uma brincadeirinha, como que se fosse uma cautelar de produção antecipada de provas mais vitaminada, né? Porque ela não é simplesmente, ela vai enveredar para outras frentes, às vezes até extrapolando fronteiras, né? Então, o procedimento, essa decretação desse sigilo prévio, ela se assemelha muito às cautelares quando concedidas as liminares, né, as medidas antecipatórias, sem a oitiva da parte contrária, né? No caso agora, vou tentar sintetizar, como o doutor Marcos Vinícius me perguntou. O Ministério Público trabalha nessa fiscalização, na formulação de questionamentos e em colaboração, quando necessário e quando demandado pelo interessado, em amealhar esse patrimônio, demandado, no caso, quando é massa falida, pelo administrador judicial, nós trabalhamos na colaboração, na formulação também de questões e, obviamente, né, como eu disse no começo, na fiscalização do procedimento em si, da fiscalização da correta aplicação das regras processuais, das regras legais, e, posteriormente, havendo palco para alguma medida secundária, que seja ressarcimento, que seja desconsideração da personalidade jurídica, o Ministério Público também vai atuar, evidentemente. Agora, se não há palco para a adoção de nenhuma medida, o Ministério Público vai também opinar pela extinção daquele incidente, pelo encerramento daquele incidente. Então, há uma certa liberdade, né? Não só... a função principal do Ministério Público, antes, ainda que no artigo 129, inciso 1º da Constituição, seja a persecução penal, a função principal está no artigo 127 da Constituição, que é a fiscalização da ordem jurídica. Então, se não houver fundamento para aquela investigação, para aquela invasão, para aquela persecução de ativos em relação a ativos que possam ser decorrentes de fraude, o Ministério Público tem total liberdade para postular o encerramento daquela investigação que não há fundamento. Então, por causa disso, eu concluo retrocedendo com relação que, a mim, essa questão do sigilo atende a esse imperativo de ordem pública que se faz presente nesse tipo de investigação para o fiel cumprimento do objetivo do processo de insolvência, né? E, sobretudo, para a consecução dos objetivos previstos no artigo 170 da Constituição Federal. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, doutor Newton, pela excelente palestra e por captar, claro, com a maestria que lhe é peculiar, a essência desse precedente, que é a primazia do interesse público, garantindo-se ao falido o direito de defesa e de contestação dessas medidas a posteriori, né, depois que o patrimônio foi efetivamente rastreado. E eu passo imediatamente a palavra à doutora Fernanda Matias, assessora do Superior Tribunal de Justiça, e que também vai saber nos dizer, claro, se esse precedente, em que medida vem sendo replicado, ou até mesmo de maneira vertical, pelo Poder Judiciário. Muito obrigado, a palavra é sua. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Agradeço ao doutor Rodrigo Carcelian, ao professor Cricor Carcelian. Desde antes eu poderia dizer que é uma honra estar aqui para falar de um precedente de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que, além de ter sido um grande magistrado, professor, ícone dos precedentes judiciais no Brasil, ele foi, sobretudo, um amigo da minha família. E um meu amigo pessoal também, porque não havia como se encontrar com o ministro Sanseverino sem se sentir querida, sem se sentir especial e, sobretudo, sem se sentir um ser humano
visto. O ministro Severino olhava nos olhos, ele conversava desde o nosso humilde empregado do Superior Tribunal de Justiça, do mais humilde, aquele que cuida do nosso cafezinho, até o presidente da casa e demais autoridades. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar o ministro Marco Butzi. É uma alegria estar aqui falando na presença de Vossa Excelência. Queria lhe dizer, ministro, sem perder aqui um pouco do meu exíguo tempo, que estudei em Roma, direito romano, lá na fonte, então admiro muito o sistema romano-germânico, apesar de saber que o nosso sistema de precedentes é tropicalizado, ele é de vértice, né? As cortes de vértice é que vão nos dizer o caminhar, e, sobretudo, a participação do ministro Sanseverino até hoje é um exemplo para todos nós nessa trajetória. A última vez que eu estive com o ministro Sanseverino foi na casa dos meus pais, 2 semanas antes dele falecer. E, justamente, ele me abraçou e disse: Fernanda, essa imagem que eu tenho do ministro, me abraçando e feliz por estar conosco naqueles momentos que ainda celebramos com ele em vida, sabendo que, obviamente, ele também está conosco nesse momento, porque a vida ela não acaba. De todo modo, não querendo tomar meu tempo, quero dizer para o Gustavo que, como filha também de uma autoridade, nós não precisamos carregar o peso dessa história, e sim honrar os passos que os nossos pais nos ensinaram e, obviamente, assumir os nossos próprios individuais ao longo da vida. Bom, antes de mais nada, então, eu saúdo todos os membros da mesa, sem maiores delongas. Eu queria apenas contextualizar um pouco o RMS 46728 de São Paulo, que foi tão lembrado, tanto na mesa de início dos trabalhos, como agora por todos os palestrantes que me antecederam, e contextualizar um pouco a situação. Bom, é de conhecimento de todos que o Banco Santos sofreu uma intervenção do Banco Central em 2004, após um rombo de mais de 2 bilhões de reais, 2,2, 2,1, que está um pouco mais, e, no ano de 2005, ele teve a sua falência decretada. Ele foi um banco que fundado na década de 80, faliu em 2005, deixou uma dívida enorme, e o seu principal, digamos, ator, o banqueiro Edmar Cid Ferreira, que controlava a instituição financeira, chegou a ser preso justamente por acusação de gestão fraudulenta, foi condenado a mais de 21 anos, a 21 anos de reclusão por formação de quadrilha, aplicação de recursos concedidos por instituição financeira oficial em finalidade diversa da lei, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Muito bem. Dito isso, é importante dizer, então, como que esse estudo de caso do precedente do ministro Sanseverino, que repercute até hoje nas instâncias ordinárias, se deu. A ação foi um remédio constitucional, foi um mandado de segurança impetrado pelo controlador do Banco Santos, justamente o doutor Edmar, em nome próprio, alegando ofensa a princípios do contraditório, da ampla defesa, da falta de publicidade e da falta de acesso ao expediente litigioso. E, justamente como mencionou o palestrante que me antecedeu, o doutor Newton, a publicidade foi aqui ponderada, não é? Ela consta do artigo 5º, inciso 60 da Constituição, mas ela não é um direito absoluto, não é um princípio de todo absoluto, como lembrou André Rocha anteriormente. Nós temos exceções, quebra do sigilo bancário, telefônico no Brasil. Muito bem. A autoridade coatora foi juízo da 2ª Vara de Falências de Recuperações de São Paulo, que é o prevento para o caso do Banco Santos, da falência do Banco Santos. O ato coator. Qual foi o ato coator? Houve uma decisão judicial que, a princípio, violaria o direito líquido e certo do impetrante, que subjetivamente teria sido violentado, na qual o Tribunal de São Paulo determinou que a massa falida pudesse contratar uma empresa especializada para localizar ativos no estrangeiro que poderiam ter sido desviados para o exterior, o que, obviamente, prejudicaria os credores, que teriam direito, sim, a investigar a fraude, justamente como mencionou o professor Daniel Cárnio Costa, de quem eu sou sempre aluna.
nós temos que também lembrar das vítimas, não é? Os direitos precisam ser ponderados, os valores todos nesse tipo de processo tão sensível. Aliás, o André Rocha mencionou algo que eu achei muito interessante. Ele mencionou o sigilo em ações de família, não é? Eu trabalho muito com isso. Eu sou fui servidora do Supremo, depois do STJ, e sou assessora do ministro Ricardo Vilas Boas Coelho. E sou responsável muito por alguns processos, a avaliar processos de família, não é? Que são, muitas vezes, buscas e apreensões de crianças e tudo, que tramitam em segredo de justiça. E a falência também, muitas vezes, precisa desse segredo. São os ditos fracassos que precisam ser investigados para permitir que as pessoas tenham fresh starts, né? Que recomecem do zero e continuem as suas vidas do início. Bom, o que o relator, lá já no tribunal, no mandado de segurança, que aqui nós estamos falando de um RMS, já do recurso, o que o relator no Tribunal de São Paulo disse? Ele disse o seguinte, que esse mandado de segurança, a despeito de nem sequer poder ser conhecido, porque haveria uma série de questões processuais que impediriam a sua admissibilidade, era bem verdade que o tribunal disse, olha, esse mandado de segurança não pode ser, a ordem não pode ser concedida, porque o contraditório deve ser diferido para que as partes possam indicar as provas que, eventualmente, possam lhe servir, não é, para a futuro rastreio, não é, dos bens. O que disse quando o tribunal pediu as informações da autoridade apontada como coatora, que foi o juiz da segunda vara? Que haveria plena legalidade desse incidente sigiloso. Não se trataria de sequestro de bens, então não se estaria, porque isso foi alegado nas razões do recurso ordinário, que isso não seria uma medida de competência do juízo da segunda vara, não é? Decretar o sigilo momentâneo, claro, dessa produção de provas, ao se buscar, por meio de uma empresa contratada, o rastreio desses bens no exterior, porque o juiz não teria essa competência de sequestrar os bens. Mas não se está a falar de sequestro de bens, mas sim de uma mera exibição de documentos, que foi justamente o que o ministro Sanseverino trouxe no seu voto. De todo modo, o juízo disse exatamente isso, mencionou que esses bens não haviam sido sequer indicados perante o presidente da Comissão de Inquérito do Banco Central, quando solicitada a declaração patrimonial do impetrante, que o impetrante era controlador das pessoas jurídicas proprietárias dos bens perseguidos no exterior, que, obviamente, essas empresas, foram 5 empresas, mais ou menos, não tinham nenhuma nomenclatura ligada ao Banco Santos, mas eram do próprio dono do banco, e que, ao administrador judicial, cumpria o dever de promover as diligências necessárias à apuração do ativo existente. Isso é uma das razões de ser da vida do administrador, é justamente perscrutar, é justamente investigar eventuais desvios, como no caso bens passíveis de serem encontrados no exterior, que é uma das molas de mestras do IBRA, não é? O tribunal, então, manteve a decisão do juiz de primeira instância e o impetrante reiterou as suas alegações. O que disse o MP? F, não é? No caso, perante o STJ, opinou pelo desprovimento. Quais foram, para finalizar, as conclusões do relator? Eu teria algumas outras considerações, mas é importante manter o tempo por conta dos experts que ainda falarão. Conclusão número 1. O segredo de justiça, de simples incidente de exibição de documentos, não viola direito líquido e certo do impetrante. Aliás, o sigilo do incidente se deu para atender à finalidade de identificação de ativos no exterior e evitar ocultação ou desvio de bens rastreados, supostamente, com propósitos escusos, obviamente escamoteados. O direito de fiscalizar a falência deve ser ponderado com o dever legal de eficiência do administrador na identificação dos bens a serem arrecadados pela massa falida.
No Brasil, nós, hoje, pela reforma da lei, temos aquela teoria muito capitaneada por Elizabeth Warren, da bankruptcy by choice. Não é? Então, a gente não visa apenas os credores, como normalmente os americanos o fazem, mas sim todo um contexto social, econômico, financeiro, que envolve tudo, né? Circulação de capital, empregos, etc. O magistrado, segundo o ministro Sanseverino, buscou assegurar a efetividade ao determinar o sigilo do incidente, não é? Considerando principalmente a condenação criminal do falido justamente por desvio patrimonial das empresas atingidas pela falência do Banco Santos. E o direito ao contraditório e ampla defesa foi assegurado, mas de forma diferida. Assegura-se o direito. Isso acontece muito nas liminares e nas medidas de liminares, não é? Quando se faz a inaudita altera parte, não é? Nós temos muitas vezes liminares e tutela de evidência, tutela provisória, etc. No mais, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, dizer que esse precedente do ministro Sanseverino é um lead case importantíssimo e vale a pena ler, é objetivo e muito didático, por isso deve ser sempre lembrado. Muito obrigada. Muito obrigado, Fernando. A gente que agradece. E, para concluir dos palestrantes brasileiros, eu passo a palavra ao Dr. Lucas Batistusso, advogado da Cricor Carcelian Advogados. Obrigado. Eu desejo a todos um bom dia. É uma honra enorme integrar esse painel com personalidades tão relevantes no combate à fraude, ao rastreamento de ativos. Eu agradeço ao convite formulado pelo Dr. Cricor, pelo Dr. Rodrigo Carcelian, que, em conjunto com diversas autoridades aqui presentes, idealizaram o Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos, que, como muito bem ressaltado, está na sua 5ª edição, sempre colaborando com as melhores práticas no combate à fraude, no crime aquisitivo e no rastreamento de ativos, e com os quais eu tenho a honra de acompanhá-los nessa caminhada jurídica e até da vida por quase 11 anos. Muito obrigado e agradeço a todos os presentes, todos os que estão nos assistindo e principalmente aos integrantes desse painel. Pela relevância do tema, cenário instalado de fraude, sigilo ex parte, eu entendo que é necessário responder 3 questionamentos. O primeiro, qual a relevância do tema? O segundo, quais as normas jurídicas discutidas no procedimento sigiloso investigativo? E o terceiro, qual o entendimento da jurisprudência acerca do tema? Antes de responder a essas questões, eu me permito apresentar breves considerações, breves apontamentos sobre a fraude. O combate à fraude, à corrupção, ao errado, é uma tarefa extremamente árdua enfrentada por todos os operadores do direito. A fraude, sempre analisada em um primeiro plano, ela se apresenta com ares de legalidade. A documentação se apresenta formalmente correta, as transações financeiras, as alterações societárias. Analisando inicialmente, pode-se entender, olha, estamos aqui diante de um procedimento correto. Um outro ponto característico da fraude é que ela não ocorre do dia para a noite. Ela é engendrada de forma antecipada, ela é sofisticada, extremamente complexa, e ela envolve inúmeros partícipes. Eu peço vênia para o Dr. Rodrigo Carcelian, que, atuando durante todos esses anos, a gente pode beber na fonte, né? Ele tem uma passagem que eu acho que é excepcional. Qual que é o entendimento dele sobre o crime aquisitivo? O crime aquisitivo ele é muito diferente do crime cometido por emoção. Justamente porque ele é preparado, ele é calculado e é feita uma conta do custo-benefício
e se vale a pena o cometimento desse crime aquisitivo. E realizada essa conta, como eu disse, o fraudador ele se utiliza de inúmeros artifícios, tais como a utilização de terceiras pessoas interpostas, os laranjas, inúmeras pessoas físicas e jurídicas, nacionais e internacionais, que, ao menor sinal de possibilidade de identificação dos responsáveis, de ativos, é feita uma alteração muito rápida. São criadas e encerradas, em alguns casos que nós nos deparamos, centenas de pessoas jurídicas. É feito remessas para o exterior, dificuldade de identificação do beneficiário final. E, como sempre, geralmente, o operador do direito no rastreamento ele está a largos passos do fraudador. E é nesse momento que eu entendo a essencialidade do sigilo ex parte. Foi muito bem colocado aqui a questão da supremacia do interesse público sobre o particular, e eu entendo até que o sigilo ex parte ele seria como uma paridade de armas entre as partes envolvidas no processo, o fraudador e o responsável pela recuperação dos bens, pelo síndico, pelo administrador da massa falida. E respondendo a esse questionamento inicial, o procedimento sigiloso para a investigação de fraude ele é primordial, ele é essencial. Sem ele, não é possível a recuperação desses ativos. E deferido o sigilo ex parte, que se iniciam as discussões jurídicas. As principais discussões que são travadas no processo de recuperação judicial, de falência, quando é deferido o sigilo ex parte, é se existe violação às normas jurídicas, principalmente contraditório, ampla defesa, a publicidade e a legalidade. Eu vou trazer um rol exemplificativo de 5 normas que eu entendo pertinentes nessa discussão. A primeira delas é o artigo 103 da Lei de Falências, que preceitua que o falido ele perde o dever, ele perde o poder de administração dos seus bens, mas ele mantém o poder de fiscalização. A segunda norma seria o artigo 22, seus diversos incisos da mesma lei, que autoriza o síndico a contratar uma empresa, um escritório especializado no rastreamento de ativos. Essas 2 normas são extremamente discutidas, apresentadas pelo investigado, pelo fraudador. A terceira norma seria o artigo 189, inciso 1 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre o sigilo em um processo judicial, que ele tem que ser deferido quando assim exigir o interesse público ou social, que é exatamente o caso de processos recuperacionais e falimentares. A quarta norma seria o artigo 300 do Código de Processo Civil, onde o requerente ele deve demonstrar os indícios de fraude e a possibilidade de perda da prova útil ao processo. E, por fim, o artigo 5º, seus incisos 55 e 60 da Constituição Federal, que tratam do princípio do contraditório, da ampla defesa e da legalidade. Analisando principalmente as 2 primeiras normas, o artigo 22 e o 103, poderia se verificar uma possível contradição entre essas normas. Porque, de um lado, você tem o poder de fiscalização da administração da falência e, por outro, a contratação de um escritório especializado. O que dirimiu todas essas 5 normas, principalmente as 2 da Lei de Falência? Justamente o acórdão proferido pela 3ª turma do Colégio Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do saudoso e devidamente homenageado ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que eu cumprimento seus familiares aqui presentes. Esse julgado ele foi a pedra angular, foi praticamente a pacificação da possibilidade do sigilo ex parte. Qual foi o fundamento do entendimento da 3ª turma? Sem
o sigilo para o investigado, para terceiros, não há possibilidade de uma recuperação de ativos. Tem que ser sopesada o interesse dos credores versus o interesse do falido. E esse julgado, que é da emblemática falência do Banco Santos, doutor Euronides, que eu vou ser até pueril adentrar no mérito dessa falência, muito bem conduzida por todos os atores que lá participaram, foi deferida a produção, o sigilo das provas, e quando foi aberto o sigilo, foi deferido o contraditório, e vieram todos esses questionamentos. Portanto, o sigilo ex parte e o contraditório diferido, eles atuam em conjunto, eles são indissociáveis. Mas o sigilo ex parte, por ser uma medida excepcional, ele tem algumas peculiaridades que, obrigatoriamente, elas devem ser seguidas. Uma delas é, deve haver a fumaça do bom direito, os indícios de dilapidação, necessita tramitar por um período justo e razoável para a coleta das informações, para o levantamento dos ativos e a identificação dos responsáveis. E como que eu concluo essa minha fala? Sem o procedimento sigiloso ex parte, não é possível se identificar ativos. O deferimento do sigilo, ele é fundamental e ele não implica jamais em violação a quaisquer direitos. E uma questão que deve ser ressalvada, necessita da fiscalização, da participação do Ministério Público e com autorização judicial. Eu concluo essa questão, que é extremamente complexa. É impossível, no seminário, se aprofundar no tema. Eu creio que apresentei as principais questões e espero ter contribuído de forma efetiva nesse tão intrincado tema. E desejo um bom dia a todos. Muito obrigado. Acho que agora que vimos a visão nacional, né? Quanto ao tema, vamos aos nossos palestrantes internacionais. Eu chamo por primeiro, vou falar em português, já que estamos com tradução simultânea, o Dr. Stephen Baker, advogado nas Ilhas Jersey, com escritório em Cayman. Dr. Stephen, it's a pleasure to have you here. Please take your time. Dr. Krikov for inviting me to speak at this conference. I wanted to talk about ex parte applications in offshore centres, and particularly in Cayman, Jersey, and the British Virgin Islands. I'm very aware that Dr. Kenny is going to speak after me, and going to talk to you about a very important Brazilian insolvency case. So I'm going to talk about other things than him. Ex parte applications offshore are obviously crucial to investigations. So people would have been chasing. Aqueles que estão buscando ativos do próprio país, da própria empresa que foi vítima de fraude e que quer rastrear esses ativos, nos centros offshore, que é onde eu tenho a minha prática e aplico essas aplicações ex parte. Elas são muito importantes, principalmente para entender quais ativos estão nesses paraísos fiscais ou fora do país e como recuperá-los.
Eu gostaria de dar alguns exemplos de alguns casos e alguns casos de sucesso que eu já tive na busca de ativos fora do país. Primeiro, eu quero falar sobre um caso em que nos foi pedido que aplicássemos um julgamento fora da Rússia, claro, antes da guerra na Ucrânia. Então, houve um julgamento na Rússia contra uma empresa russa muito bem conhecida. Nós sabíamos que havia um provedor de serviço estrangeiro que oferecia serviço a acionistas da empresa russa. Então, nós fizemos uma solicitação ex parte de um tribunal russo para que eles pudessem mostrar que tinham sobre essa empresa de Jersey e que estava oferecendo serviços, mas não sabíamos exatamente o que tinha acontecido. Então, nós tínhamos um mandado de sigilo do tribunal e essa empresa foi proibida de dizer ao cliente que tinha sido feita essa solicitação ou que a solicitação seria feita, e o tribunal exigiu que eles revelassem o que sabiam em termos dos patrimônios dessa empresa russa. Entre os ativos que foram revelados, havia contas em bancos suíços. Assim, conseguimos acessar os nossos colegas na Suíça e ainda, sob sigilo, os advogados suíços congelaram as contas bancárias suíças. Ali havia mais do que dinheiro suficiente para pagar o que era devido ao nosso cliente. E essa dívida, então, foi paga em algumas semanas. Esse é um exemplo fantástico de quando há um mandado de ex parte e de sigilo, no sentido de que um credor foi satisfeito rapidamente, suas necessidades foram atendidas. Imagine se todos os nossos casos fossem assim, seria maravilhoso, não é? Agora eu gostaria de falar sobre um outro caso. Eu posso dizer o nome deste. Senatorov, que envolvia um julgamento também na Rússia. E os ativos que estavam nas mãos de uma estrutura offshore muito estranha e incomum chamada Fundação. Nós sabíamos que havia uma conexão com as Ilhas Virgens Britânicas e que havia uma conexão também com Jersey e também Chipre. Ilhas Britânicas, que foi um mandato congelados. Isso foi feito durante o dia nas Ilhas Virgens Britânicas e uma outra ordem foi feita nessas empresas para que não contassem, né, a ninguém sobre essa medida, que é o que a gente chama de ordem de sigilo. E nos provedores de serviço em Jersey, também ali houve uma ordem de congelamento dos ativos e de que as informações fossem reveladas. Divulgação dessas informações.
E eles também não podiam dizer que essa ordem tinha sido feita, ou seja, estavam sob sigilo. E finalmente, em Chipre, foi feita uma ordem de congelamento. É uma estrutura estrangeira ali muito complicada. Nós temos empresas nas Ilhas Virgens Britânicas conectadas a uma fundação em Jersey que estava conectada a empresas em Chipre que tinham propriedade de empresas em várias partes da Rússia e outras partes da Europa. Então, o Tribunal de Chipre recebeu o pedido de congelamento das Ilhas Virgens Britânicas e congelaram os ativos também. Esse caso levou muito mais tempo para entender. Na verdade, levaram alguns anos, mas na manhã do julgamento, o réu concordou em pagar todos os danos que tinham sido solicitados e reclamados. E então essas ordens de congelamento e de divulgação das informações funcionam para essas empresas. Em relação às solicitações, há uma ferramenta muito poderosa disponível na Common Law, que é a capacidade de interferir nas empresas no que nós chamamos de uma base equitativa, que a empresa foi utilizada para fraude e então não tem um propósito legítimo, são apenas ferramentas de criminosos. Nesse tipo de caso, você pode ter esses mandados de sigilo, pode também ter a nomeação de uma parte da empresa liquidada, e tudo isso com o propósito de restaurar as empresas, e tudo isso pode ser feito privadamente. E isso pode ser muito importante em termos de restringir a capacidade dos fraudadores e dos criminosos de transferir os ativos ainda para mais longe das vítimas que estão buscando a compensação a compensação dos danos. Eu espero, então, que estes casos que foram apresentados tenham sido exemplos bem objetivos de como o sigilo ex parte e essas solicitações desse tipo podem ser muito importantes quando buscamos recuperar ativos de outros países estrangeiros. E também eu gostaria de abordar esse tópico para que a gente veja a relação entre os sistemas de lei civil e a common law. E eu tive um grande privilégio. Eu trabalhei com esses sistemas de direito civil em todas as partes do mundo, várias partes, na verdade, incluindo o Brasil. Eu tive a grande oportunidade de representar o Brasil no julgamento que envolveu o Paulo Maluf, o antigo prefeito de São Paulo, e eu me dei conta de que nesses dois sistemas, tanto a common law quanto o direito civil, há remédios fabulosos. No caso da common law, a gente tem as solicitações de mandados de congelamento e outras medidas, mas precisamos aprender com o sistema de direito civil, sim, porque na Suíça, por exemplo, o que a vítima, o que apresenta o caso de fraude, pode participar dos processos, o que é uma ferramenta muito poderosa no sentido de dar acesso a informações que não estariam disponíveis de outra forma. É um tópico controverso, eu sei, no contexto da common law. Existe uma relutância entre os órgãos de polícia e também do judiciário em trabalhar com
esses advogados privados nesse sentido, mas quando pensamos em ex parte, no sigilo ex parte, nós precisamos chegar numa posição, ou seja, a vítima do crime, que são os credores, podem trabalhar com as agências de aplicação da lei, a polícia e etc., para obter a melhor informação possível. Eu vejo que meu tempo está acabando, eu só tenho mais 8 segundos, mas é isso que eu queria trazer a todos e agradeço pela atenção. Muito obrigado, Mr. Steven. Excelente poder ouvir a experiência internacional e o intercâmbio de informações e a intercambiariedade de ativos e de processos que necessitam necessariamente do diálogo entre autoridades brasileiras e as estrangeiras, já que o capital hoje ele é volúvel e é mundial. E, para finalizar, não menos importante, Dr. Martin Kenney, advogado na Martin Kenney Solicitor nas Ilhas Virgens Britânicas. Dr. Martin, it's also a great pleasure to have you here. Please take your time. É um prazer tê-lo aqui e passamos a palavra. Será um prazer ouvi-lo. Bom dia, eu lamento não estar com vocês pessoalmente, mas a United Airlines interrompeu a minha viagem para o Brasil, houve um problema no avião e eu fico feliz de poder participar remotamente. Eu queria falar um pouco sobre a proteção ex parte e o segredo ou o sigilo, e muitas vezes esses mandados são considerados superliminares, que na common law inglesa e no nosso universo jurídico, isso pode ocupar 1/3, né, das pessoas do mundo e uma proporção bastante considerável da economia mundial. Primeiro eu vou falar sobre os princípios desses mandados e depois vou falar sobre um estudo de caso que ilícitos de que esse dinheiro seja roubado dele. Ou seja, o paradoxo é o seguinte: o criminoso tem que buscar mecanismos legais e jurisdições com um forte Estado de Direito para poder depois retirar esse valor quando considerar necessário ou desejado. How do they deal with this paradox? Bem, como podem lidar com esse paradoxo? Ou seja, manter os valores em jurisdições seguras e legais, eles fazem isso por meio do sigilo, ou seja, criando diferentes camadas de empresas ou fundações, como o Steven mencionou, para então distanciar ou se distanciarem dos valores roubados. E essas estruturas dependem do sigilo, do segredo, para dificultar que nós, do lado dos credores, possamos então descobrir o que aconteceu com esses ativos, com esses valores, onde houve a lavagem e quais são as estruturas jurídicas, em quais jurisdições, então,
estão esses ativos. E a única maneira que podemos rastrear esse valor de maneira sensata e efetiva em face a essa estrutura multijurisdicional complexa para proteger ativos roubados por meio, então, do segredo também, do sigilo. Então é meio irônico, porque o outro lado usa o sigilo para proteger, então, esses valores roubados, e nós usamos o sigilo para tentar localizá-los. E, na verdade, nossa ação, na verdade, muitas vezes é lenta. Nós temos uma ação deliberada, sabemos o que estamos fazendo, mas às vezes demora muito tempo para localizar, então, esses ativos e identificar de maneira objetiva como esses ativos estão sendo mantidos e como podemos congelá-los e recuperá-los. Então, nós sabemos que somos como uma tartaruga e sabemos que o outro lado são como uma lebre, ou seja, são muito rápidos. O primeiro sinal de problema, esses ativos podem passar por uma metamorfose de um dia para o outro, podem ser fragmentados, podem ser levados para um outro local, um outro tipo de estrutura que nós não conhecemos. E para que a tartaruga possa alcançar a lebre, nós temos que trabalhar durante a noite quando a lebre estiver dormindo. E é nesse sentido que, então, o sigilo trabalha em nosso favor. E, então, para que esses mandatos possam, então, nos ajudar a localizar esses ativos que foram escondidos, nossos tribunais têm de impor, então, esses mandatos, ou essa suspensão temporária de certos direitos para que possamos, então, continuar com essas investigações, até que possamos, então, localizar esses ativos e congelá-los. E só então, aí, os réus vão poder, então, entrar em um debate sobre a validade da investigação, se houve alguma exageração, se houve algum exagero, se algo não seguiu exatamente o devido processo da lei. Mas isso ocorre somente quando os ativos tiverem sido identificados e recuperados. Então, aí temos que achar um equilíbrio. A partir desse momento, temos, então, um combate equilibrado, quando os ativos tiverem sido recuperados. E aí temos 3 tipos de injunções ou de ordens para manter esse sigilo. Ou seja, o primeiro é manter totalmente sigilo, ou seja, nesses casos em que, por exemplo, no caso de um terceiro, que seja um banco, um administrador, se tiver informações que nos servem, essa é uma das maneiras. A segunda maneira é essa injunção ou esse mandato de sigilo, ou seja, de que não sejam divulgadas outras informações. Nesse caso, por exemplo, é enviado uma notificação criminal de que, por exemplo, um banco, um administrador, não revele informações, e se eles desobedecerem essa ordem, haverá naturalmente consequências jurídicas e, em geral, esses prestadores de serviços terceiros recebem uma taxa, um valor muito pequeno para manter essas estruturas, então não querem correr o risco. E a terceira ordem, ou o terceiro tipo de mandato, é o que nós chamamos de mandato de indenização ou de isenção, ou seja, e, na verdade, a quarta medida é que todas as audiências sejam realizadas em câmara, ou seja, de maneira privada, entre 4 paredes. E geralmente, esses mandatos, eles têm um prazo de duração e muitas vezes temos que voltar ao juiz, voltar ao tribunal para estender, então, o prazo desse mandato. Isso fazemos para
evitar que as informações sejam divulgadas antes do final da investigação, mas ao final da investigação temos sim de informar que já chegamos aos ativos para que as informações possam ser então divulgadas. Então, nos últimos 3 minutos que eu tenho aqui, eu gostaria de falar um pouco do caso da Petroforte, que nós atuamos junto com o Dr. Rodrigo, Dr. Cricó, e também com o Dr. Afonso Braga, que era o administrador judicial da Petroforte. Nós sabemos que em 2007 foi obtida, então, uma injunção para localizar e sequestrar esses 500 milhões de reais em ativos no Brasil. E a base para aquele mandato é que haviam sido retirados vários ativos da estação da Petroforte e houve um apelo contra aquele mandato em 2008, mas não foi bem sucedido, foi indeferido. Em 2009, um ministro do STJ determinou que fossem apresentadas evidências objetivas sobre a propriedade, quem seria o proprietário da empresa, porque faltavam informações, então, sobre, na verdade, o patrimônio da Petroforte ou do grupo que detinha controle sobre esse patrimônio. E a resposta foi que eles não tinham nada a ver com um grupo ou com o Petroforte, e o ministro do STJ determinou então que as informações fossem divulgadas, uma porta após a outra, até que pudesse ser identificada uma pessoa que pudesse ser identificada como beneficiário ou proprietário final. E eles fizeram isso e, no final, forneceram informações sobre 2 cidadãos da Costa Rica e 2 empresas da Costa Rica, que seriam os proprietários da Securvest. E, na verdade, determinamos que essas pessoas, esses empresários, eram pequenos empresários, e um deles foi entrevistado e disse que não sabia nada disso. Na verdade, era, uma empresária que era claramente uma laranja, e ela, então, foi chamada para comprovar que haviam sido ditas mentiras ao ministro Hendrick e ao STJ. E, com base nisso, conseguimos chegar, então, à proprietária real daqueles ativos e daquela empresa. E isso foi possível graças àqueles mandatos de sigilo. E eu agradeço muito a oportunidade, então, de ter falado aqui a todos sobre essa questão do sigilo. Hoje agradeço principalmente o Dr. Crico e o Rodrigo por terem me convidado. Obrigado. Muito obrigado, Mr. Martin, pela colaboração. Já ingressamos no horário do painel do ministro Marco Buzzi, mas só gostaria de encerrar com brevíssimas palavras para abordar a riqueza de tudo que foi aqui dito pelo prisma nacional e internacional, e, mais do que isso, a importância do precedente que tratamos do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Interessante, ministro Marco Buzzi, que neste precedente o ministro Sanseverino começa dizendo que ele haveria de aplicar a súmula 7, porque, como muito bem dito pela Fernanda, o tribunal tinha analisado todo o arcabouço fático e probatório, mas que era preciso que o STJ ingressasse na tese, para que se pudesse verticalizar o precedente e permitir às instâncias ordinárias que pudessem se valer desse mecanismo ex parte de busca de patrimônio, para então que a insolvência, os processos falimentares pudessem ter o seu êxito de pagar os credores. Além de tudo, não caberia mandado de segurança, mas mesmo assim ele entra no precedente, porque essa acho que foi a última missão do ministro Paulo de Tarso no STJ, torná-lo efetivamente um tribunal de precedentes com observância aos recursos repetitivos, e por isso a importância desse precedente, um painel inteiro sobre ele.
Muitíssimo obrigado a todos. Muito obrigado ao IBRA, muito obrigado ao Rodrigo, muito obrigado ao senhor pela oportunidade de estarmos aqui. E com isso encerramos, agradecendo a todos. Em pé. Senhoras e senhores, agradecemos aos expositores e, com a devida autorização, iremos desfazer essa mesa